Eu vou apresentar as pessoas da mesa. Nós temos o Pedro Vilela, que é estudante de Direito da UFMG e é pesquisador e coordenador do IRIS, um Instituto de Referência Internet e Sociedade. O Gabriel Aleixo, especialista sênior em blockchain, pesquisador do Instituto do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. O Bernardo Madeira, que atua há 20 anos com tecnologia e é dono da empresa Smart Chains. E a Vanessa Almeida, que trabalha no BNDES desde 2003. E ela participa do grupo de estudos de blockchain do BNDES e da organização do Ideia Lab, que é um programa corporativo de inovação aberta. A tecnologia blockchain ela está entre as mais recentes e promissoras inovações, mas pouco se discute sobre o potencial dela no setor público. E ela tem o potencial de descentralizar e gerar novas bases para assegurar privacidade, segurança e confiança. Pode, assim, recriar relações entre o governo e os cidadãos e os indivíduos e o ambiente. O workshop pretende traçar um panorama técnico, jurídico e social sobre as possibilidades e as aplicações, em geral, de interesse público, o que já vem sendo feito e o que é viável. E, com isso, eu dou abertura perguntando para as pessoas da mesa como a infraestrutura do blockchain pode ser utilizada em aplicações do setor público e privado e quais são os impactos para a sociedade. Vou pedir para colocar os slides aqui, por favor. Obrigado, Pri, pela apresentação. Eu vou começar falando porque quando eu e o Aleixo, a gente juntou para fazer esse painel, a gente pensou em fazer um painel realmente multissetorial, trazendo gente do setor privado, do governo, setor técnico-científico, academia e do terceiro setor. E como representante da academia nessa mesa, acho que ficou para mim primeiro fazer uma base um pouco conceitual, para que depois os outros participantes possam falar de experiências concretas nas quais estão envolvidos ou estiveram envolvidos ao longo da vida desses últimos anos. Eu venho da área principalmente jurídica, mas pretendo não fazer uma apresentação tão jurídica. Eu vou passar algumas noções básicas e os principais desafios que a blockchain e os smart contracts têm que enfrentar ou já estão enfrentando para se tornarem tecnologias viáveis, amplamente adotadas e principalmente em observância ou em harmonia com o ordenamento jurídico, seja de forma que o ordenamento precise ser reformado ou que as tecnologias sejam estruturadas de uma forma que se adeque, ou os dois. Na minha apresentação eu coloquei... Opa. Não sei se está ligado. Isso, agora ainda. Eu coloquei esse questionamento para a gente começar esse debate sobre interesse público e blockchain. Uma das principais funções do governo é de assegurar a autenticidade de certos conjuntos de informações. A gente tende, todo o arcabouço de confiança do governo foi construído para que a gente confie nele como pelo menos uma das fontes mais confiáveis, mais reliable de informação. Claro que, com o tempo, outros agentes adquiriram um grau de confiança grande, mas, em geral, o governo é o que a gente mais confia. Por exemplo, os cartórios, o sistema de justiça, o próprio governo. Mas eu também deixo esse questionamento, se o governo ele é sempre confiável, se a gente gosta sempre de confiar no governo, e mesmo que ele seja, se apenas a confiança humana entre as partes
é suficiente, se é uma coisa que a gente pode só contar com ela. Daí é uma provocação, claro que isso vai variar de contexto cultural, de contexto jurídico, de contexto nacional, mas, em geral, fica o questionamento. Vocês estão aqui, eu imagino que vocês já têm alguma familiaridade com a tecnologia de blockchain, mas tem alguém aqui que não tem nenhuma familiaridade com a tecnologia? 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu vou passar 5. Então, vai ter um painel na quinta-feira, amanhã, que acho que vai debater mais a fundo, explicar mais a fundo a tecnologia em si. Mas eu trouxe uma definição bem breve para a gente poder trabalhar em cima dela. Eu sempre gosto de fazer uma dinâmica na hora de explicar como funciona a blockchain, qual que é a utilidade dela, mas não sei se vai dar tempo. Mas pensem assim, se todo mundo aqui tivesse que saber de quem que é cada objeto em posse e a gente pudesse trocar esses objetos e toda vez que precisasse trocar esse objeto, todo mundo precisasse concordar que o objeto foi trocado ou foi passado. Então, se eu fosse dar o meu passador de slides para a Priscila, todo mundo aqui ia perceber que eu passei, ia concordar que agora é dela, e se alguém falasse que o passador de slides não é da Priscila ou que é seu, a coletividade ia levantar contra isso e falar, não, a gente concordou, a gente atingiu um consenso que na hora que você passou, todo mundo está vendo que o passador é da Priscila agora. Então, isso é de uma forma bem simplificada para explicar a relação entre a relação de livre-razão, de transações que uma blockchain ou um livro de registro distribuído faz, que envolve transações e consenso. São as noções mais básicas que a gente pode ter. E eu trouxe a definição bem textbook, que é o registro distribuído, imutável, público e criptografado, de transações e dados verificado e autenticado através de uma rede descentralizada peer-to-peer. Basicamente, você pensar que todo mundo tem um livro de transações igual a todo mundo que baixa um arquivo via torrent e compartilha isso com várias pessoas, teria. Mas a diferença é que, ao invés de ser um arquivo de um filme ou música, é um livro que está em constante mudança e todo mundo tem uma versão igual, e se alguém tiver uma versão diferente, ela sai do consenso. Então, eu acho que eu fiz uma explicação bem simplificada, não sei se acabou ficando mais confuso do que se eu tivesse gastado mais tempo nisso, mas tem uma brincadeira que toda vez que você tem que explicar a blockchain de forma apropriada, você volta na história do dinheiro, não sei quantos mil anos atrás. Então, acho que quaisquer dúvidas sobre a tecnologia em si, acho que é melhor deixar para o painel da quinta-feira. Uma outra funcionalidade que a blockchain veio permitir, embora ela não tenha sido criada depois da invenção da blockchain, são os smart contracts. Eles só se tornaram viáveis na blockchain porque foi só com a tecnologia descentralizada que ela trouxe, com o sistema descentralizado de processamento, de transação de dados, de registro de dados, que a ideia de smart contracts ficou realmente factível, embora a ideia já existisse desde 97. O smart contract é basicamente um contrato que se auto-executa. Eu vou falar um pouco da diferença dos smart contracts para contratos tradicionais para vocês entenderem como que eles funcionam, porque essa diferença é vital para quase todas as aplicações de interesse público que a gente vai discutir mais à frente, ou pelo menos para as mais relevantes. O smart contract elimina a necessidade de confiança, porque você não depende das partes para executarem ele depois que seus requisitos foram preenchidos. Ele simplesmente se executa. Ele converte comandos jurídicos em comandos computacionais objetivos. De certa forma, um contrato jurídico ele já lembra muito um código de computador, só que numa linguagem bem rebuscada e tão difícil de ler para quem não é da área. E ele transforma a blockchain, a Distributed Ledger, ou livro de registro distribuído, em um computador virtual distribuído e com grande potencial de execução jurídica. O que eu quero dizer por um computador virtual distribuído? Imagine um computador na cloud, na nuvem, que ele não está em nenhum servidor específico ou em nenhum grupo de servidores centralizados, mas ele está distribuído assim como um torrent, por exemplo, que a gente já citou. Peer-to-peer. Você consegue executar um programa nesse computador virtual, pagando uma determinada taxa em Ether ou em
em Bitcoin, aí depende da blockchain que você está usando, mas, em geral, ele funciona como um grande computador na nuvem, que ninguém tem controle pleno sobre ele. Você executa os programas de forma independente, autônoma e de acordo com a sua demanda. E isso é importante porque, como ninguém tem controle centralizado sobre ele, ele não pode ser desligado, não pode ser manipulado, ele apenas executa os comandos do protocolo e dos smart contracts que forem lançados nele de acordo com o código. Aqui eu trouxe essa imagem para comparar um pouco um contrato jurídico com um contrato com smart contract, para dizer que, no final das contas, é quase a mesma coisa. É uma série de condições if and then, só que no contrato jurídico é com uma linguagem do tempo do Guaraná com rolha. Aqui uma explicação bem breve de como funciona um contrato tradicional. O input são os requisitos, o cumprimento dos requisitos de um contrato. Então, eu combino com a Priscila de vender minha casa para ela se ela me der R$500 mil. Quando ela me dá R$500 mil, isso é um input. Aí, ou então um serviço. Eu contrato ela para fazer algum serviço para mim, uma consultoria, e eu pago para ela R$500 mil. Na hora que eu pago R$500 mil, esse é o input, e ela me dá a consultoria, também é um input. Só que daí, num contrato tradicional, alguém vai ter que interpretar isso daí para ver se o valor acordado realmente foi dado. No caso, as duas partes vão interpretar isso juntos, ou só uma delas, a princípio. E se o serviço está de acordo com o que foi combinado. Porque, se não tiver, vai ocorrer uma quebra de contrato. Alguém cumpriu um requisito e a outra pessoa não cumpriu. E daí isso pode ser judicializado pela parte que se sentiu lesada. E daí a justiça estatal vai decidir, ou no caso uma justiça arbitral, dependendo também dos termos do contrato, vai decidir se o serviço foi cumprido de acordo com o combinado ou não. Que é o que vocês podem ver ali, uma sequência, uma cadeia de resultados. Em alguns casos, por exemplo, de registro de imóveis, mesmo depois que o contrato foi cumprido da forma adequada, que a justiça decidiu que ele foi cumprido de forma adequada ou que não foi, ainda existe uma burocracia, uma papelada para garantir que as coisas no papel saiam de um nome e vão para o de outra pessoa, que é significativa. Enquanto que no smart contracts ele funciona basicamente assim. Os dois inputs são dados, o computador ele já interpreta para ver se estão de acordo com o combinado, já executa, e daí você só tem essas duas opções, ou ele executa ou ele não executa. Não tem como você violar um smart contract. Aqui é um negócio meio jurídico, para quem for da área jurídica, mas a diferença basicamente é que os smart contracts não têm contratos subjetivos, não tem requisitos subjetivos. Ele não interessa para ele se você é uma pessoa menor de idade, se você está com uma arma na cabeça na hora de assinar, porque no momento que você assina, ele se executa automaticamente, não dá tempo de reverter ou de não cumprir sua parte do combinado. Isso é a maior força e uma das maiores fraquezas deles também. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu acabei falando mais do que imaginava. E essa imagem é para explicar que nem todo smart contract é um contrato jurídico. Se você usa eles de forma meramente instrumental, por exemplo, dentro da sua empresa para automatizar, você recebeu um carregamento de um produto e assim que você recebe ele, você já quer pagar Desculpa, esse exemplo não é o mais claro, mas, por exemplo, você recebeu um carregamento e você quer mandar ele para outro setor interno, e assim que ele chegar, você quer que o smart contract leia a chegada desse carregamento e já redirecione ele. Aí seria um smart contract sem um teor jurídico relevante, porque é uma relação meramente interna. Agora, se existem duas partes diferentes, igual no contrato tradicional, pegando esse mesmo exemplo, você chegou um carregamento e você já quer pagar o frete imediatamente e pelo produto, assim que ele chegar, assim que o computador, o smart contract entender que chegou, você já pagar, você vai ter aquele meio termo ali que é de um smart contract, que também é um contrato jurídico. E você tem a maioria dos outros contratos que a gente conhece, que são os contratos tradicionais do lado esquerdo de vocês. Opa. Alguns riscos e incompatibilidades dos smart contracts que vão ser relevantes para a gente entender as aplicações de interesse público. Eles são extremamente inflexíveis, irretroagíveis e de alto custo de reparo, ou seja,
como já falei várias vezes, depois que você executa eles, depois que você assina, eles se executam, e a única forma de voltar ao estado original é se uma das partes, a parte, no caso, as partes envolvidas, concordarem em fazer um smart contract reverso e voltar para a situação atual. Se uma das partes quiser simplesmente sumir, você vai precisar chamar o Estado para ir lá, coagir a pessoa a devolver, aplicar uma multa, uma sanção tradicional jurídica, que em alguns casos pode não ser viável e a pessoa pode estar em outro país, você tem problemas jurisdicionais. E mesmo se a pessoa quiser pagar a multa, dependendo do tipo de bem, você não consegue chegar lá na blockchain e falar, devolve o que foi feito, porque, como eu falei, por ser uma rede distribuída, você não consegue sozinho modificar o que já foi registrado, o que já foi transacionado. Ele tem aquela insensibilidade a requisitos subjetivos, que eu já falei, não importa para o smart contract se você é menor de idade, se você está com uma arma na cabeça na hora de assinar, se você nem leu o contrato, que seriam coisas que no direito tradicional serviriam de motivo para você anular o contrato e voltar as coisas ao estado original. E ele depende de inputs certos e objetivos. Você não consegue, por exemplo, avaliar um serviço, igual eu estava citando aqui, se ele for muito subjetivo. Você vai depender ou de uma pessoa para analisar e dar esse input subjetivo, ou se você se atém a questões bem objetivas de números e verdadeiros ou falsos. Isso é uma limitação, mas também pode ser um potencial. Finalmente, eu vou passar por cima, porque a gente vai ter várias experiências mais a fundo aqui, algumas aplicações de interesse público que eu acho extremamente relevantes. A transparência e a editoria de contas públicas. Igual eu falei, como blockchain é um livro de registro de transações distribuído, público, todo mundo pode ver, se você consegue, de alguma forma, associar as contas de um governo ou qualquer outro tipo de conta de interesse público a uma blockchain, você vai ter uma transparência quase absoluta, ou pelo menos a nível de interesse público, até mesmo sem necessariamente revelar as identidades das partes de forma fácil, mas você vai ter tudo aberto para todo mundo acessar, que seria uma coisa maravilhosa em questão de acesso à informação. Uso licitações. No Brasil, a gente tem problemas sérios com a avaliação do cumprimento de requisitos de licitação. Quanto mais complexa a licitação, mais difícil é você definir quem está ganhando, quem deve ganhar aquela licitação. Ou mesmo, existe muita fraude de licitação em sistema eletrônico, onde as pessoas manipulam o código para, nos últimos momentos, alterarem suas propostas e daí ganharem licitação. Com smart contracts, com uma avaliação que não depende e que pode se executar automaticamente, você pode evitar isso. O tradicional, que todo mundo já deve ter ouvido falar, de uso de sistemas cartoriais e de autenticação de documentos. Dentro disso, registro de propriedade móvel ou imóvel, você pode praticamente substituir boa parte do nosso sistema de direitos de propriedade por um sistema de blockchain, ou pelo menos melhorar ele. E outros mercados mais específicos, mercado de eletricidade, onde você pode vender seu excesso de energia de forma muito mais fácil e eficiente, pela facilidade que é você transacionar pequenos valores na blockchain. Questão de direitos autorais, você poder pagar um artista por cada play de uma música, por exemplo. E daí eu vou correr aqui um pouco e definir a blockchain como as aplicações de interesse público da blockchain em 3 grupos. As podem ser substitutas ao direito, as que são complementares e as que são suplementares. Os casos em que a blockchain pode substituir o direito são os casos em que uma arquitetura de jurídica de confiança, seja pelo Estado, seja pela população, ela é inexistente ou muito ineficaz. Geralmente, em países em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos, a gente tem várias lacunas onde não foi construída uma arquitetura jurídica onde as pessoas possam confiar em fazer contratos e transacionar entre elas, ou em confiar mesmo no próprio Estado, de forma a colocar seus bens em jogo. E daí a tecnologia é usada para preencher essas lacunas de forma efetiva. Por exemplo, sistemas de microcrédito, onde não existe um sistema bancário, um sistema financeiro que vá garantir o cumprimento de contratos de microcrédito, e o registro de imóveis em países subdesenvolvidos, que geralmente tem sérios problemas de atualização cartorial, de centralização, etc., fazem com que seja extremamente difícil você definir de quem é uma propriedade e mesmo de transacionar essa propriedade para outra pessoa.
Alguns casos onde blockchain ela pode ser um suplemento ao direito. É quando a arquitetura jurídica já funciona, de confiança jurídica já funciona bem e você usa a tecnologia para dar mais eficiência, celeridade e eliminar a burocracia. E a principal função da blockchain vai ser acessória de garantir a integridade dos registros. Ou seja, agora num paradigma mais de países um pouco mais desenvolvidos, em desenvolvimento um pouco mais desenvolvidos, o registro de imóveis. Mesmo que eles tenham um sistema que já funciona razoavelmente bem, pode ser que você simplesmente perca um documento. Já vou terminar, moça, já estou quase no final. Enfim, na blockchain você não consegue alterar isso, é muito mais difícil fraudar, ou praticamente impossível fraudar, então você só deixa o sistema que já tem uma confiança em cima dele mais eficiente. E, por fim, a blockchain como complemento, que é quando os arranjos centralizados de confiança estatal não funcionam muito bem em larga escala, e você usa a blockchain para dar mais robustez quando você leva ela a níveis maiores. Então, por exemplo, igual eu estava citando aqui agora, embora a gente já tenha cartão de crédito e possa fazer transações por meios eletrônicos pela internet, em geral os custos são altos demais para que você pague pequenos valores. Então, se você tiver que fazer muitas transações em pequeno valor, o custo da transação acaba sendo maior que o da transação e torna isso inviável. A blockchain permite que você escale isso a nível massivo. Assim. O exemplo de gerenciamento de direitos autorais é o que eu mais gosto. Se hoje em dia você tivesse que pagar, sei lá, 0,001 centavos cada vez que você ouve uma música de qualquer artista, que talvez seja um valor justo ou não, isso depende das pessoas, mas é um valor baixo demais para que você coloque seu cartão de crédito, mesmo que já esteja registrado lá, igual a gente faz, por exemplo, no Uber, etc., para que isso seja viável. Na blockchain você consegue fazer isso de forma muito mais escalável. Eu queria ter falado um pouco mais, em cada caso aqui, de como o direito interage com essas diferentes formas de diferentes relações com a blockchain, seja de complemento, substituição ou suplemento, mas não estou com muito tempo e eu acho que é melhor prestigiar as experiências concretas que os outros membros trouxeram para a gente. Vou agradecer o tempo, a atenção e pedir para vocês acessarem nossa página do Facebook e nossa página da internet. Lá a gente costuma postar bastante coisa de todo tipo de assunto de internet e sociedade e, de vez em quando, alguns posts de blockchain em tópicos mais aprofundados. Inclusive, a gente fez recentemente um tópico sobre essa questão de interesse público e governo eletrônico, que talvez seja de interesse para vocês. Obrigado. Alô? Bom dia a todos, muito obrigado aí, pelo convite, na verdade, como coproponente, então agradeço diretamente ao Pedro pelo convite para falar. Já trabalhamos com esse tema conjuntamente, acho que desde 2015, né, quando a gente começou lá no próprio IGF a discutir esse tema. Eu acho muito importante deixar uma coisa bem clara, até para estimular que a gente busque cada vez mais uso de interesse público dessa tecnologia. Embora eu tenha, inclusive, várias frentes educacionais no qual algumas pessoas, como a Priscila, já até me ouviram falar, eu poderia explicar o funcionamento da tecnologia com muita paixão por horas, etc. A boa notícia é que você não precisa entender como funciona a blockchain para entender o que é possível fazer com ela. Basta você entender para que ela serve e quais as consequências de uma informação armazenada numa blockchain. Perfeito? Então, vamos começar. Eu não vou ser excessivamente teórico, vou focar nas aplicações, mas queria retomar brevemente para colocar todo mundo na mesma página. Blockchain é, ao mesmo tempo, o nome que a gente dá para uma base de dados distribuída, no sentido de qualquer pessoa dentro das partes interessadas, qualquer pessoa pode ter uma cópia dessa base de dados. E também blockchain, além do nome que a gente dá para a base de dados em si, é o nome utilizado para nomear, né, é o nome utilizado para a tecnologia que mantém as múltiplas cópias dessa base de dados em consenso. Começando a entender isso, a gente consegue entender por que blockchain tem o potencial para redefinir relações de confiança em qualquer ponto da sociedade,
seja no governo, seja no setor privado, seja até na academia, ou seja no terceiro setor. Por conta do quê? No novo paradigma que blockchain nos permite criar, é a provisão de serviços quaisquer. Hoje, se eu for falar de todo o range de mercados, talvez o Bernardo, como representante do setor privado, vai poder comentar um pouquinho melhor de todos os setores os quais ele está atendendo, mas, basicamente, o range, o espectro, é muito amplo. Tá? Então, do mesmo jeito que o Bitcoin, né, a primeira aplicação na qual a tecnologia emerge, do mesmo jeito que o Bitcoin é um dinheiro que não depende de banco central ou de banco para existir, ele depende exclusivamente de uma rede de usuários que mantém aquilo ali funcionando, e mantém aquilo ali funcionando o quê? Explicando grosso modo. Mantém aquilo ali funcionando a partir de centenas de milhares, literalmente, de usuários que mantêm a base de dados, a blockchain do Bitcoin, que no caso do Bitcoin, por se tratar de dinheiro, o que aquela base guarda? São números, assim, abstraindo. Então, estou mandando 10 para lá, 30 para cá, 0,5 para lá, e assim sucessivamente. Tá? Quais os dois grandes trunfos que a blockchain resolve, né, e que eu sempre comento, por 26 anos, tá? Esse número não é por acaso, é o intervalo de tempo entre o ano de 1982, quando é publicado o paper sobre o problema dos generais bizantinos, e 2008, né, que é o ano de publicação do paper, e sequencialmente em 2009, a tecnologia blockchain é lançada na prática, né, por seu inventor Satoshi Nakamoto. Por 26 anos se achou que seria impossível criar o que a blockchain nos permite criar. No termo técnico, para quem é mais técnico, depois na sequência eu já traduzo para o português, claro. Blockchain, ela resolve o problema, é uma solução prática ao problema dos generais bizantinos, que nos dizia que seria impossível seria impossível estabelecer consenso em uma rede distribuída sem que houvesse um centralizador. Isso talvez não esteja fazendo sentido para a maioria de vocês. Se a gente fosse traduzir o que era posto nesse problema, em 1982, quando muitos de nós nem sonhávamos em ter um computador pessoal, o cara já estava dizendo, né, os grandes cientistas da computação que publicaram essa tese. Será impossível utilizar a tecnologia para fazer com que duas pessoas que não se conhecem consigam confiar umas nas outras sem remeter a um terceiro de confiança. Né? Então, por mais anárquico que a gente seja, ou que eu possa adotar aqui, ninguém gosta de governo, ninguém gosta de cartório, ninguém gosta de banco, né? O mundo não seria muito melhor se a gente não dependesse de nada disso, todo mundo se amasse, todo mundo confiasse um no outro, né? Seria perfeito. Essas instituições existem e continuarão existindo por uma razão tecnológica, se acreditava até então. Né? Como é que vai existir o provimento de bens públicos sem que o governo, a partir de impostos recolhidos, consiga coordenar expectativas e prover bens públicos? Como é que a gente vai saber que a casa que eu estou comprando dela é realmente dela sem um cartório que fica responsável por isso? Como é que eu vou mandar dinheiro daqui para o Japão, comprando para a China, comprando uma coisa no Alibaba, que eu não conheço a pessoa, sem que recorrer a um banco? Né? O banco, em última instância, é o responsável por dizer que se eu tenho 200 na conta, não tem como eu falar para um terceiro que eu vou mandar 500. Então, o que blockchain resolve é justamente essa camada de consenso, de confiança. E o que blockchain nos permite criar também de forma inédita, o Bitcoin demonstra muito isso, tá? Inclusive até para facilitar o meu comentário, e vocês vão entender muito brevemente por que eu estou falando isso, para falar de aplicações de blockchain no interesse público, é o seguinte: entendo em primeiro lugar o Bitcoin muito mais como uma espécie de versão digital do ouro, tá? Do que propriamente moeda, dinheiro. Por conta do quê? A tecnologia blockchain no protocolo Bitcoin, ela nos permitiu replicar a escassez do mundo físico no mundo digital. Então, blockchain, ao mesmo tempo, uma tecnologia que nos permite fazer com que estranhos consigam conversar e consigam confiar uns nos outros, sem que instituições públicas ou privadas sejam necessárias para parte desses processos de auditoria de confiança. Tá? Já aproveito aqui o ensejo para fazer o parênteses: blockchain não é panaceia.
tá? Não vai acabar banco, Estado, governo. Eu acho que essas instituições vão se modernizar, já estão assimilando o potencial da tecnologia até em benefício próprio, por isso que a gente está aqui. Mas essa coisa da gente conseguir replicar a escassez do mundo físico no mundo digital, a gente conseguir estabelecer uma tecnologia descentralizada, no qual os registros não podem ser copiados e colados, né? Então, qual o problema lá que, em 1982, por que o cara está falando? Seria impossível a gente criar uma forma de dinheiro 100% digital que não dependa de banco, de processador de pagamento, de banco central e etc. Como é que eu vou criar um registro que não consiga ser copiado e colado, né? Então, assim, eu uso sempre a metáfora, a analogia do Bitcoin, porque eu acho mais fácil de entender, tá? O Bitcoin, ele está na nuvem, ele é um ativo digital que, entre aspas, está numa nuvem descentralizada. Quando eu mando uma determinada quantia em Bitcoins daqui para o Japão, por exemplo, eu não estou anexando o Bitcoin na transação e te mandando. O Bitcoin está na nuvem, é como se fosse uma moeda escritural, uma moeda que é um registro, um ativo que é um registro. Então, do mesmo jeito que quando eu vendo minha casa para alguém, eu não levo a casa até a pessoa, eu vou no registro, no cartório, no sistema notarial e transfiro a posse daquele bem para outra pessoa, assim é com o Bitcoin, e aí podemos fazer por analogia, assim é com qualquer ativo que seja digitalizado e transacionável via blockchain. Por que é interessante a gente ter essas duas coisas? Blockchain como camada tecnológica de confiança e como forma de eu transacionar ativos, bens, quaisquer coisas que possam ser representadas na forma de um registro digital, né? Eu costumo usar o exemplo muito interessante de um projeto chamado Everledger, em que eles utilizam blockchain para mapear toda a cadeia de produção de diamantes com registro em blockchain. Por que você registrar cada etapa dessa informação, dos documentos ligados à prestação de contas da cadeia de suprimentos em blockchain é extremamente interessante? Porque, entendendo a consequência de se guardar, de se gravar uma informação numa blockchain, a gente entende não somente por que esse é um caso de interesse público e por que muitos outros podem ser explorados, né? Qualquer informação, uma vez armazenada numa blockchain, aí pode ser a do Bitcoin, do Ethereum, pode ser Hyperledger, que o Bernardo vai explicar em maiores detalhes, podem ser registros financeiros na rede Corda, quem é mais familiarizado está entendendo o que eu estou dizendo. Se você não está entendendo, simplesmente entenda. Existem blockchains de cores, sabores, funcionalidades distintas, mas o que faz com que elas tenham valor para aplicações do setor privado ou público, de interesse público ou privado, inclusive eu vou comentar um pouco mais da minha percepção de interesse público, é o fato de que, uma vez armazenada numa blockchain, qualquer informação se torna acessível, transparente, imutável e segura. Por acessível, eu quero dizer, novamente, fazendo uso da comparação com o Bitcoin. Diferente do banco que ele fecha no fim de semana e no feriado, ou então que o mocinho ou a mocinha do caixa fala para você, senhor, infelizmente o sistema caiu, né? O sistema, quando ele está baseado em blockchain, ele não cai. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se eu estou falando de uma rede aberta, como Bitcoin e Ethereum, a base de dados que constitui as informações necessárias para o provimento daquele serviço estão dispostas em centenas de milhares de computadores. Então, só se desliga uma blockchain desligando a internet. Perfeito? E outro ponto que eu acho extremamente interessante da gente mencionar é a questão da imutabilidade. Perfeito? Eu poderia até explicar no aspecto técnico, mas eu prefiro muito mais a abordagem da economia, de teoria dos jogos, para explicar que blockchains são bases de dados infraudáveis, porque o custo de se fraudar é maior do que o benefício de ajudar a rede. Então, no Bitcoin, no Ethereum, se você tem um supercomputador, você pode gastar uma grana ferrada tentando fraudar uma, duas transações, ou você pode gastar o seu supercomputador e a energia que ele consome para ajudar a rede, vai ser recompensado na forma de novas moedas ou novos ativos digitais. As informações são 100% transparentes, tá? Com exceção de uma ou outra tecnologia que é focada estritamente na questão de privacidade e anonimato, a gente pode dizer que 99% das blockchains, em geral, resguardam a privacidade do usuário em si, mas não as informações que ele armazena ali dentro. E a questão de segurança tem muito a ver com imutabilidade. Colocou ali dentro,
ninguém mexe. Na questão dos diamantes que eu mencionava, por que os diamantes são um exemplo interessante, né? No caso dos diamantes, está querendo se registrar todas as etapas da cadeia logística em blockchain para que a gente assegure. Então, eu sou um cara rico, eu vou comprar um diamante, eu não quero comprar um diamante de sangue, que tenha sido fruto de exploração, né? Se eu quero me alimentar de um produto orgânico, hoje eu tenho que olhar o selo e deve ser orgânico, né? Alguém botou esse selo aí, deve ser orgânico, está verdinho, etc. Eu não consigo ir lá e verificar por mim mesmo, numa base de dados que é pública, transparente, 100% acessível e imutável, que os registros, né? Então, eu tenho que confiar, por exemplo, né, por causa da Operação Carne Fraca no Brasil, né? Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho um registro público em que eu consiga ver quem é que botou carne podre para vender, né? Se as informações dessa cadeia logística estivessem registradas numa blockchain, eu conseguiria perfeitamente, né, e no futuro, blockchain, no futuro muito próximo, blockchain vai se interligar com outras tecnologias como a internet das coisas, então eu não tenho nem a possibilidade de um ser humano corruptível colocar dentro da blockchain uma informação falsa, porque de nada adianta, né? Uma base de dados que as informações são imutáveis, se eu vou lá e coloco uma informação fraudulenta. Então, eu vou ter um sensor que avisa em tempo real, combinando geolocalização, internet das coisas e registro em blockchain, o sensor vai falar, esse alimento, esse pallet de alimento, ele ficou 15 dias no armazém, deveria ter ficado 7. Esse alimento foi propagado, estou pensando em transação em blockchain, esse alimento foi passado adiante totalmente fora do prazo de validade. E eu poderia citar outros N exemplos, tá? Eu prefiro muito mais, dada a amplitude de exemplos que eu poderia citar, deixar a pergunta, no sentido que é uma pergunta retórica, mas eu acho que indo para casa ou na parte das perguntas, cada um pode se perguntar isso, no negócio que você trabalha, na ONG que você trabalha, na repartição, na empresa pública em que você trabalha, qual é o diamante? Qual é o ativo que você está querendo proteger através de blockchain para que ele se torne infraudável? Qual informação é essencial? Perfeito? Né? O que a gente tem, começou com o diamante por ser um produto de alto valor agregado, né? Hoje os maiores casos de uso de blockchain para a questão de transparência envolvem muito produtos de alto valor agregado, mas à medida que os novos casos são assimilados, a gente consegue fazer uso desse tipo de tecnologia nos mais variados setores. Então, gostaria de fechar minha apresentação falando do case do aplicativo Mudamos, que eu construí junto com o time, aí, inclusive saudando a presença do Diego Cerqueira aqui, um dos coordenadores lá do projeto, junto com o Marco Konopak, explicar como que, ao construir um projeto de interesse público, eu me utilizo de blockchain como camada de confiança para simplificar processos e dar mais transparência a tudo que está sendo transacionado ou registrado ali por meio daquele aplicativo. E eu utilizo desse exemplo até para desmistificar. Embora, como vai ser explorado aqui pela colega, pela Vanessa, blockchain tenha muito a contribuir para o setor público, que obviamente é indissociável da ideia de interesse público não se limita a governo. Interesse público é você registrar o diamante, porque nem que seja, não é chique explorar os outros, quando você compra um diamante, nem que seja por isso. Interesse público é você colocar e dar mais transparência à cadeia de suprimentos de alimentos para que a gente não tenha uma nova operação carne fraca e assim sucessivamente. Tá? Tudo isso para, embora o meu caso aqui vai ser, eu vou explicar brevemente, enquanto uma entidade do terceiro setor, uma entidade sem fins lucrativos, lembrando que interesse público, não por acaso a gente tem uma mesa das mais multissetoriais aqui, a gente quer trabalhar justamente com a ideia de interesse público para todos os setores envolvidos. O aplicativo Mudamos nada mais é do que uma versão digital do que foi o processo de coleta de assinaturas digitais para a construção, por exemplo, da lei da ficha limpa. Tá? Então, a lei da ficha limpa, lá o juiz Marlon Reis, que é inclusive parceiro da nossa aplicação Mudamos, ele propôs lá o projeto de lei da ficha limpa, que eu presumo que a maioria, se não a totalidade de vocês, conhece do que se trata. O cara teve que coletar assinaturas lá por 5, 6 anos, chegou com literalmente 2 toneladas de papel. A gente pensa, por que não utilizar a tecnologia? E aí, a princípio, eu não estou nem falando de blockchain, isso é puramente criptografia aplicada em outros aspectos.
Por que eu preciso de papel e caneta, preciso de dificuldades de custos operacionais enormes de ficar coletando isso? A gente construiu um aplicativo que, falando muito metaforicamente, é como se fosse a caneta que o cidadão pode utilizar digitalmente, a pessoa utiliza o próprio celular, oferecendo alguns dados pessoais que são necessários para construir a assinatura, então, assim, título de eleitor, CPF, etc., para que haja essa validade do ponto de vista legal. Ele vai lá, assina, eu não gosto de chamar assim porque não é exatamente petição, mas ele assina um projeto de lei que, se atingir um quórum de 1% do eleitorado, seja na esfera municipal, estadual ou nacional, federal, esse projeto, infelizmente, na minha opinião, a gente ainda não tem assim, a democracia direta, mas a gente tem esse dispositivo na Constituição brasileira, que, se o projeto tiver apoio de 1% do eleitorado na instância em que ele é proposto, ele é obrigado a ser apreciado pela Câmara. O mesmo processo que aconteceu com a ficha limpa. Teve muito apoio na forma de assinatura, o Congresso tem que votar, né, um projeto que chega por iniciativa popular já chega com uma pressão popular muito grande, né, um olhar bem atento da população, e a mesma coisa a gente faz digitalmente. Aí você me pergunta, como que eu aplico blockchain? Por que blockchain é importante num aplicativo como esse? Em primeiro lugar, desmistificando, blockchain é uma peça muito pequena desse aplicativo. Por quê? Porque você não precisa armazenar um monte de informação em blockchain para dar transparência ao documento, o volume é baixo, e você precisa utilizar blockchain, inclusive você deve utilizar blockchain só para camada de confiança. Então, blockchain a gente utiliza como forma de o cidadão que utiliza o nosso aplicativo para assinar e apoiar projetos de lei, ele não tem que confiar no ITS, que programou, entre aspas, o aplicativo, ele não precisa confiar, sei lá, na Google, que doou dinheiro para que a gente pudesse fazer parte dessas iniciativas, ele não precisa confiar em ninguém. Primeiro, claro, uma coisa aí também que não tem a ver com blockchain, que o código é totalmente aberto, né? Então você consegue enxergar o que o aplicativo está fazendo. E todas essas assinaturas são periodicamente armazenadas em blockchain, de modo que você consegue checar por si mesmo que há uma total correspondência entre a petição, o projeto de lei que a gente envia para o TSE ou para a instância responsável, e você consegue checar por si mesmo, sem confiar em ninguém, que há uma correspondência entre o projeto enviado e o projeto que você assinou. Então, sem confiar em ninguém, a partir de blockchain, é a camada de confiança. Você não precisa confiar no nosso servidor, você não precisa confiar no que a gente está fazendo, você não precisa confiar em quem criou o aplicativo. Você simplesmente vai numa base de dados que é pública, que tudo que é registrado ali está transparente, acessível, imutável, seguro, ninguém muda. Blockchain é uma forma da gente gravar as informações na pedra, né, que ninguém apaga, e não na areia, né, que vem o mar e apaga. Então, isso é o que eu queria contribuir aqui para o debate. Obrigado. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Bernardo Madeira, sou cofundador da Smart Chains. Na verdade, o que a gente se dedica é basicamente blockchain para business, blockchain para iniciativa privada, tá? E prometo ser curto, até porque na verdade eles já explicaram absolutamente toda a tecnologia, né? É excelente a explicação. Mas uma das coisas importantes que a gente precisa entender são as diferentes arquiteturas, que isso é uma coisa que realmente acaba gerando bastantes dúvidas e bastante confusão, né? Lembramos que blockchain, na verdade, é uma tecnologia um pouquinho velha. Virou famosa com Bitcoin, que foi o caso de uso que nós como pessoas, começamos a usar como consequência da bolha imobiliária, da eclosão da bolha imobiliária, né? Que a gente acabou perdendo nós como pessoas, acabamos perdendo muita confiança das estruturas financeiras e bancárias, né? E aí que surgiu essa arquitetura de blockchain usado como criptoeconomia. E o que é essa arquitetura? Na verdade, uma arquitetura de C2C, onde de consumer to consumer, onde as pessoas vão trocando assets, né? Ou seja, neste caso, ativos, neste caso, um valor, um Bitcoin, um Ether, um Litecoin, uma moedinha,
que é o que entre as pessoas acabam tendo em comum, que é justamente o que pessoas que não se conhecem podemos ter em comum. Um valor, trocar algo que realmente represente algo em comum para um grupo de participantes, né? Então, essa é a arquitetura C2C. Mas também você tem duas arquiteturas que são extremamente valiosas, e eu sempre faço o exemplo, eu sempre dou o exemplo de Arquímedes, né? Que focar exclusivamente em criptomoedas ou em arquitetura C2C é realmente ver os 5% do iceberg, né? O restante 95% está embaixo da água, né? E são os diferentes casos de uso onde você pode aplicar blockchain dentro do âmbito de B2C e B2B, que é realmente onde se vê literalmente um grande potencial da plataforma e da tecnologia. Então, tanto pelo Pedro, assim como também pelo Alejo, entendimos que blockchain basicamente é uma plataforma, é uma camada informacional comunitária capaz de poder transacionar de maneira principalmente confiável, de maneira escalável, de maneira privada, graças aos pilares que tem de distribuição de livro contábil, ou seja, do ledger, da criptografia, que garante a privacidade, do consenso, que garante a estabilidade transacional, e dos smart contracts, que também são a lógica de negócio da informação do que deve acontecer dentro do blockchain. Pensem no smart contract como se fosse literalmente dentro de uma base de dados, né? A estrutura e as consultas amarradas entre si. Então, basicamente, os smart contracts são a lógica que deve acontecer dentro das aplicações e a lógica que deve acontecer dentro do ecossistema da plataforma de blockchain. Beleza? Então, novamente, a partir daí, havendo entendido isso, podemos realmente aplicar esse conceito, essa plataforma, dentro de estas arquiteturas de B2C e B2B. Ok? Então, pensemos, para entendermos B2B, é onde entra o conceito, e B2C entra o conceito de redes permissionadas. O que é uma rede permissionada? Uma rede permissionada é uma rede que precisa de uma permissão para que um indivíduo ou um participante, ou uma organização, entre dentro dessa rede. Pensem em uma rede permissionada como um clube privado, né? Onde diferentes empresas fazem parte. O que entendimos até agora com Bitcoin são que as pessoas não se conhecem, mas dentro de uma rede permissionada, os participantes se conhecem. Portanto, você não precisa de algoritmos sistêmicos para gerenciar essa, entre aspas, anarquia do desconhecimento dos participantes. Você tem um algoritmo, você não precisa, quem conhece já um pouquinho de blockchain, já sabe o que é a mineração, não precisa de minerar a informação. Então, dentro de um blockchain permissionado, a arquitetura de consenso é muito mais simples, de determinar como que o blockchain vai operar é extremamente mais simples. E também se tem os participantes que são regulados graças a esse serviço de membership, onde cada organização, e como muito bem colocou o Aleixo, é uma supply chain, né? Cada organização que pertence a essa supply chain, cada participante, e não estou falando de usuários, dentro do modelo de B2B, estamos falando de organizações, diferentes áreas se conectando entre si, diferentes processos, diferentes empresas se conectando entre si. Então, existe esse conceito, um serviço de membership que regula os diferentes participantes. Então, qual é o grande benefício disso na prática de nós como consumidores? O que o blockchain vai oferecer para a gente como consumidor? Isso significa que dentro de uma supply chain, por exemplo, regulada no blockchain, onde desde a Anvisa como a reguladora, desde o laboratório que cria um medicamento, uma supply chain de medicamentos, desde o laboratório, a transportadora, todos vão garantir que quando a gente compra esse medicamento na farmácia, se está garantido pelo blockchain, a gente tem a garantia e a confiança que conseguimos ter a rastreabilidade desde que esse medicamento foi criado. Portanto, isso neutraliza qualquer tipo de fraude, tanto em medicamentos, como o Aleixo também comentou em relação a diamantes, evitar diamantes de sangue,
assim como também não teria acontecido o famoso caso de carne fraca. Então, a gente, nós das Smart Chains, temos penetrado basicamente em muitas das indústrias, tanto com o conceito de implementação de Smart Chains, de blockchain para supply chain, assim como também você tem diferentes tipos de implementação. Entendimos o conceito de arquiteturas, agora temos diferentes tipos de implementação. Supply chain somente dois tipos de implementação, dos casos de uso que podemos aplicar. Agora, um ponto importante é, blockchain não vai acontecer de um dia para o outro. Não vamos acordar e, opa, blockchain, tá? Porque isso é um ponto que muitas vezes a gente tem que pensar em grande, mas executar no pequeno, começar com pequenas provas de conceito, até para não barrarmos com impedimentos burocráticos, tá? Então, blockchain irá crescendo de maneira orgânica, conectando as diferentes organizações. Nós estamos agindo especificamente em diferentes clientes, onde estamos aplicando este conceito que começa pequeno, mas daqui a pouquinho irá conectando, por exemplo, desde uma farmacoquímica com a transportadora e cada uma delas agindo e começando pequenos projetos que irão se conectar entre si e gerarão uma supply chain como uma rede neuronal que vai acabar conectando tudo e vai dar a garantia de nós, como usuários finais, de poderem consumir esses medicamentos, esses insumos de maneira segura. Agora, estava comentando, importante saberem que blockchain não vai acontecer de um dia para o outro, vai ser de maneira orgânica, mas vai ser muito mais rápido do que aconteceu na internet, até porque muitos elementos de blockchain, para que blockchain aconteça, já existem. Indo para outros modelos de implementação, comentamos e demos muito foco dentro do que é supply chain. Mas você tem, por exemplo, um modelo de implementação que muitos dos bancos estão adotando, que é a identidade única, ok? Identidade única por quê? Porque também, mediante blockchain, sendo uma camada informacional, você consegue conectar diferentes sistemas e entre todos os sistemas conectados nesta camada informacional vão adicionando o que uma pessoa, o que um cliente, tendo uma visão holística, representa dentro de um banco. E que esse blockchain, como identidade única, possa se conectar com outros bancos para ter uma visão integrada. E não estou só falando de sistema financeiro. Esse modelo de implementação pode ser aplicado tanto para seguros, pode ser aplicado absolutamente para qualquer tipo de entidade que precise de uma identidade, tá? De um cadastro de identidade. Outros conceitos super interessantes de implementações super interessantes que acontecem dentro do mundo de B2B é do IoT. Tá? IoT, os sensores, as redes de IoT serão a próxima mina de ouro dos hackers, ok? Basicamente, hoje um hacker pode tranquilamente, como infelizmente as redes acabam não sendo muito protegidas e estão muito expostas, os sensores são fáceis de hackear, hoje podem tranquilamente entrar e tomar controle de uma rede. Dentro de uma rede IoT controlada pelo blockchain, ninguém poderia. Por quê? Porque o blockchain regularia desde a aplicação de firmware, né? Ou seja, lembre que blockchain, estando entre uma rede de IoT, vai registrar qual firmware que você pode fazer update de certos dispositivos dentro dessa rede. Portanto, serão os dispositivos que irão se auditar para aplicar os diferentes patches dos diferentes dispositivos. Outro dos pontos, a própria operação também regulada dos sensores, também regulada dentro do blockchain, graças ao smart contract, onde o smart contract irá determinar se, por exemplo, um dispositivo ficou doidinho ou foi atacado via um denial of service, né? E começou a gerar um monte de lixo, o smart contract irá tomar controle, ok? E um conceito também super interessante que está acontecendo, novamente, como o Aleixo tinha comentado, existem vários tipos de tecnologias. Hyperledger é a mais famosa para redes permissionadas, como, por exemplo, para redes de implementações de identidade única, assim como também de supply chain. Mas, dentro do âmbito da IoT, uma das plataformas de blockchain que está começando a surgir
com olhos bem promissores, é o IOTA. IOTA. O que é essa plataforma? De que trata essa plataforma? Não só tem o objetivo, tem uma arquitetura diferente, mas tem o objetivo de gerenciar dispositivos de IoT, mas também que esses dispositivos possam fazer pagamentos entre si. Olha que interessante o que o mundo que está vindo. Por quê? Porque se eu sou uma distribuidora, por exemplo, eu sou uma máquina que vende latinhas de Pepsi ou de Coca-Cola, tá? Mas eu estou longe da praia, né? E eu sei que tem muito consumidor, muito cliente que está querendo comprar uma Coca lá na praia e eu sou uma máquina que, mas na verdade estou longe. E eu preciso levar o meu produto lá para aquele fulano que está lá na praia. Então, eu, como máquina, eu consigo contratar um serviço e fazer um pagamento de um serviço de um drone para que esse drone venha, pegue essa Coca-Cola e leve para o fulano que está. Então, IOTA acaba trazendo uma proposta de automatizar não só a operação, mas também os pagamentos. Quem sabe, no futuro, nós sejamos os assets que sejamos negociados pelas máquinas, né? Acaba sendo bem interessante o poder e o empowerment que a gente pode também dar para os diferentes dispositivos. E outro dos casos de uso também que estão acontecendo, obviamente, basicamente, blockchain é redução de fraude. Por exemplo, um dos casos de implementação é também usar as máquinas para validar diferentes workloads. Eu como DBA, dentro de um sistema centralizado, eu poderia executar um workload fora do sistema de fraude e fraudar o sistema para minha conveniência. Se existem várias máquinas auditando o workload e o payload, eu mesmo sendo DBA, tentando executar um workload que não esteja regulado dentro do blockchain, não esteja autorizado dentro do blockchain, não vou poder executá-lo, porque serão as outras máquinas que vão autorizar qual workload e qual payload que vai acontecer. Então, gente, você tem muitíssimos casos de uso, estamos dentro de agroindústria, que você tem para barter, para automação de barter. A gente tem entrado dentro da área de seguros, de insurance, de transporte, de logística, de entretenimento, de gestão, até de contratos de aluguel novamente, insurance. Então, realmente, hoje, blockchain é um movimento cross-industry que irá revolucionar o mundo no qual vivemos. Muitíssimo obrigado aí pelo tempo e estou também aberto a todo tipo de consultas. Pode jogar a apresentação? Bom dia. Eu sou a Vanessa, do BNDES. Vou começar aqui minha apresentação um pouco preocupada, porque o Gabriel disse que as pessoas não gostam de governo nem de banco, e eu estou aqui representando o banco e o governo. Mas eu queria dizer que dentro dos governos e dentro dos bancos existem pessoas. E a maior parte dessas pessoas é pautada pelo interesse público. E eu vou tentar contar a história de algumas dessas pessoas aqui na apresentação. Bom, a primeira coisa, pegando um gancho ali do que o Pedro falou, o mundo hoje vive uma crise de confiança. 87% dos brasileiros estão preocupados com corrupção, 24% das pessoas não acreditam no governo. Não é só o Brasil que está passando por essa crise, é o mundo inteiro. A gente está vendo Brexit, a gente está vendo Trump sendo eleito nos Estados Unidos, enfim, existe uma crise de confiança nas instituições públicas. Tem uma frase do governador do Banco da Inglaterra que diz que a confiança chega a pé e vai embora de Ferrari. Então, hoje, o mundo está nesse momento em que a confiança nos governos está indo embora de Ferrari e a gente tem que tentar recuperar essa confiança de alguma forma. Bom, a gente vê o blockchain como uma possibilidade
de tentar reconstruir essa confiança, né? De tentar ser um caminho para o reencontro de interesses. Como o próprio Gabriel falou, depois o governo e os bancos eles vão continuar existindo. Mas eles precisam recuperar essa confiança que eles estão perdendo aí ao longo do tempo. A gente vê a blockchain como uma possibilidade, uma tecnologia que pode evoluir e nos ajudar a fazer isso. Bom, e falando rapidamente de blockchain, acho que os meus colegas já explicaram a tecnologia. Vou só falar de duas características que a gente acha que vai ser muito importante para essa reconstrução da confiança. Uma, o fato de que o blockchain é um banco de dados distribuído, acessível e inviolável. E, com isso, a gente consegue fazer com que as pessoas confiem nas informações sem precisar confiar na gente. Então, as pessoas não confiam no governo, a gente pode usar a blockchain para dar transparência para as informações governamentais, de forma que as pessoas confiem nessa informação sem precisar confiar na gente. Para a questão financeira é um pouco mais complicado do que isso, porque tem a questão do sigilo bancário, mas para as informações de governo, que deveriam ser todas públicas, o blockchain, ele me parece ser, e para muitos outros colegas que trabalham comigo, o caminho para a gente reconstruir essa confiança. Além disso, tem a questão dos smart contracts, que o Pedro explicou bem. Para determinados tipos de contratos, que eles devem ser autoexecutáveis, os smart contracts são uma possibilidade que você faça um contrato inquestionável, autoexecutável. Isso pode ter dificuldades para algumas aplicações, o exemplo que ele falou de o cara assinou o contrato com a arma na cabeça, mas para outras aplicações isso pode ser matador. Aquele tipo de aplicação realmente precisava de um contrato autoexecutável. Transferência de dinheiro, por exemplo, em muitos casos vai ser assim. Bom, e o que a gente entende disso aí? A gente entende que a gente não vai fazer nada disso sozinho. A gente é governo, a gente é banco, a gente tem que tentar se articular com outras instituições que tenham o mesmo interesse que a gente, que precisem usar blockchain para reconstruir confiança, precisem usar blockchain para criar transparência. E aí a gente vem tentando fazer isso nos últimos meses dentro do BNDES. Bom, blockchain é uma mega onda, a gente brinca lá que é uma tsunami. O Fórum Econômico Mundial diz que até 2027, 10% do PIB vai passar por dentro de uma blockchain. E a gente não quer ficar de fora desse tsunami porque a gente não quer que ela quebre na nossa cabeça. A gente quer estar com a prancha ali em cima dela, junto com outros vários bancos e vários órgãos públicos. E aí, o que a gente vem fazendo nos últimos meses? Né? A gente criou um grupo de estudos de blockchain dentro do BNDES, que é multidisciplinar. Eu sou da área de tecnologia, o Gleison e a Suzana, que estão ali na primeira fila, também são da área de tecnologia. Mas tem advogado, tem gente da área financeira, tem gente de área de negócio. Enfim, a gente criou um grupo de estudos para ver como isso pode se aplicar dentro da instituição. Faz parte desse grupo de estudos criar essas conexões. Então, a gente já falou com o Tesouro Nacional, já falou com o SERPRO, já falou com o Bacen, já falou com a FEBRABAN e já falou com o KfW. Todas essas instituições estão fazendo prova de conceito usando a tecnologia blockchain. Para quem não conhece, né, o que é KfW? Né? Uma sigla. Para quem não conhece, o KfW é o Banco de Desenvolvimento Alemão. Ele é o banco no mundo de desenvolvimento que é mais parecido com o BNDES. Então, para a gente, é uma ótima oportunidade se conectar com eles e trocar experiências com eles. A gente já teve um contato presencial com o pessoal de Frankfurt, e é muito interessante quando eles falam do KfW, embora eles sejam alemães, a gente se reconhece no discurso deles. As dificuldades deles, os problemas são os mesmos, mas eles são alemães. Então, eles têm uma coisa do horário, do certinho, que a gente não tem. E nós somos brasileiros. Nós temos uma criatividade que eles não têm. Então, nós estamos tentando unir essas duas características e construir alguma coisa a partir daí. Bom, e aí, falando um pouco do KfW, né? O que o KfW já fez com blockchain?
o KfW criou uma prova de conceito que eles chamam de True Budget. Eles entendem também que o problema da transparência e da criação de confiança é muito importante. Eles criaram essa prova de conceito para um dos negócios do KfW, que é transferir dinheiro para aplicações na África. O nível de corrupção na África é muito alto, é maior, provavelmente muito maior do que no Brasil. Então, o KfW tem uma preocupação de que ele faça apoio financeiro a projetos na África e que esse apoio financeiro chegue nos projetos onde tem que chegar. Então, eles criaram uma aplicação chamada True Budget, que, na verdade, é um workflow dos envios de recebimentos desse aporte financeiro usando a blockchain. Então, assim, rapidamente, como é que funciona o True Budget, né? O dinheiro sai do KfW e vai para o cliente. Esse dinheiro, quando chega no cliente, o cliente registra essa chegada no True Budget, que é uma aplicação blockchain. Então, esse registro está visível para todo mundo. Essa aplicação é distribuída. Todos os nós da rede eles podem ter a aplicação rodando. Então, ninguém precisa mais confiar no KfW. As pessoas confiam no banco de dados que elas mesmas têm. E aí, quando o cliente passa o dinheiro para outra pessoa, para um fornecedor, por exemplo, daquele projeto, o dinheiro vai e o fornecedor entra lá no workflow e dá o ok nesse dinheiro do workflow. Bom, legal isso, né? Você aumenta a transparência. Todas as pessoas que estão envolvidas naquele recebimento do apoio financeiro na África têm que entrar no sistema e dar um ok. Ainda é uma prova de conceito, não é um piloto rodando em produção, embora esse seja o interesse do KfW, o próximo passo que eles querem dar é transformar isso num piloto rodando em produção. E aí, como é que a gente entra nessa história? A gente vê o True Budget como uma aplicação que a gente pode usar como prova de conceito para o Fundo Amazônia. Aí, parêntese, o que é Fundo Amazônia? Fundo Amazônia é um fundo que é operado pelo BNDES, que financia projetos na Amazônia para diminuir o desmatamento, para fazer reordenamento territorial na Amazônia, enfim. O objetivo do Fundo Amazônia é proteger a Amazônia. E de onde vem esse dinheiro? Vem de cada brasileiro? Não. A maior parte desse dinheiro vem da Noruega. A Noruega entende que o mundo precisa proteger a Amazônia. Então, ela doa boa parte dos recursos da Amazônia, do Fundo Amazônia. O KfW doa outra parte dos recursos, tem outros doadores menores, e aí o BNDES opera esse fundo. O BNDES vai lá, recebe as propostas de projetos que devem ser feitos na Amazônia e desembolsa o dinheiro para esses projetos, faz o acompanhamento. A grande dificuldade hoje do Fundo Amazônia é a nossa capacidade de execução, porque a Noruega quer botar mais dinheiro aqui do que a gente consegue executar. E aumentar a transparência do Fundo Amazônia parece ótimo até para estimular a Noruega e o KfW a botarem mais dinheiro no Fundo Amazônia. Então, a gente já está em contato com eles para trazer o True Budget, fazer uma prova de conceito do True Budget no Fundo Amazônia, mas a gente não quer parar por aí. A gente quer ir além e transformar o True Budget no que a gente está chamando de Crypto Token. Então, como é que a gente faz com que a gente tenha mais confiança ainda? Em vez de eu liberar o dinheiro e ter um workflow que roda em paralelo, eu libero um token digital. E aí, o token digital vai para o cliente. Depois, esse token digital vai para o fornecedor. E, em algum momento, alguém troca esse token digital por dinheiro. E aí, a gente passa a ter um rastreio total do dinheiro. Bom, por que rastrear dinheiro é bom? Né? Principalmente no Banco de Desenvolvimento. Porque esse dinheiro está sendo usado para tentar desenvolver o país. Então, acho que cada um de vocês quer saber por onde esse dinheiro está passando. A gente também quer saber, porque, sabendo isso, a gente consegue melhorar as políticas públicas, a gente consegue calcular o efeito que esse dinheiro está tendo na economia. Enfim, a gente pode ter vários benefícios potenciais a partir daí. Essa é a nossa visão. Assim, a POC já é uma coisa que está em andamento.
O Crypto Token é a nossa visão de futuro a médio prazo, fazer uma POC para ele. E a nossa visão de mais longo prazo é que isso pode impactar drasticamente no desenvolvimento do país. Reduzindo custos do acompanhamento financeiro, porque na hora que você libera o Crypto Token, você está fazendo um acompanhamento a priori, você pode juntar ele com os smart contracts, você vai diminuir o custo de auditoria, enfim, você pode ter medição do efeito econômico, pode mapear a cadeia produtiva, enfim, é um mundo que se abre. Mas, como o colega ele falou, a gente quer começar com provas de conceito. A gente quer mostrar que a tecnologia funciona e entregar resultado e ir aumentando as coisas e se conectando com outras instituições. Bom, eu já meio que falei isso aqui, né? Ela já levantou a plaquinha em 5 minutos. É só falar uma última coisa, né? A gente está rodando um programa de Open Innovation dentro do BNDES. O que é um programa de Open Innovation? Todos os funcionários da casa puderam dar ideias sobre como a gente deve avançar, como a gente deve melhorar o nosso diálogo com a sociedade, como a gente deve lançar novos produtos e serviços e como a gente deve aumentar a nossa eficiência operacional. A questão de blockchain no banco não tinha muita visibilidade há 3 meses, eram pessoas tentando tocar isso. Mas, no início de setembro, o Gladstone, que está ali, fez um vídeo explicando a ideia do Crypto Token. Esse vídeo viralizou e, na segunda-feira, nós apresentamos a ideia para todos os superintendentes do banco, dentro do programa de Open Innovation, e eles resolveram apostar na ideia. Então, nos próximos meses, a gente vai estar avançando nessa prova de conceito com o KfW, nessa prova de conceito na extensão da prova de conceito com o Crypto Token. E essas aí são as fotinhos das pessoas, não sou só eu, ainda bem. Essas aí são as fotinhos das pessoas que fazem parte do grupo e das pessoas que querem usar a blockchain para interesse público no desenvolvimento econômico do país. Bom, era isso. Acho que... Obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer as contribuições da mesa, que eu tenho certeza que foi muito proveitoso, não só para entender a própria tecnologia, mas também compreender as dimensões dos possíveis impactos e aplicações, principalmente com interesse público. E eu não vou passar para a plateia, que eu tenho certeza que tem perguntas. Eu só queria pedir para quem tiver alguma pergunta para falar no microfone, porque a gente não tem microfone para ficar passando. Bom dia, meu nome é Diógenes, eu estou aqui através do programa Fórum Youth, Fórum BR, e é o seguinte, bom, blockchain é uma tecnologia notável que ela possui implicações na eficiência e confiabilidade de serviço, como vocês falaram das smart contracts, e a imutabilidade e inalterabilidade dele, como o Gabriel falou, que você escreve na pedra, são as principais características. Mas o que, quando estava estudando, eu percebi que na Europa muitos têm falado sobre o direito do esquecimento e a implicação disso no que diz respeito à eficiência do blockchain no, como é que eu posso dizer, no dia a dia, ou seja, no cotidiano. Então a minha pergunta é, qual a implicação e as possíveis soluções alternativas da lei do direito ao esquecimento na aplicação cotidiana do blockchain, uma vez que o indivíduo possa exercer o seu direito de ter os dados associados a eles deletados, só que no caso do blockchain tudo isso é distribuído. Então, como funcionaria isso daí? Como ultrapassar essa barreira que está surgindo? Obrigado. Antes deles responderem, eu só vou pedir para vocês 3 fazerem as perguntas e daí a gente vai encerrar, porque a gente já vai passar um pouquinho do tempo. E eu queria pedir para vocês falarem o nome de vocês, da cidade e de que organização vocês são, tá? Obrigada. Okay. Bom dia, meu nome é Wanda Scartesini, eu sou de São Paulo, e sou do Rio, mas vivo em São Paulo, e estou envolvida bastante com desenvolvimento.
tenho que tirar daqui, porque eu sou muito pequena. Né? A realidade, eu estou envolvida nesse negócio. No dia 30 de novembro, agora, nós vamos fazer um ICO. E é uma coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, o que me interessa é um outro desenvolvimento que nós estamos fazendo. Eu invisto em startups e nós estamos fazendo um desenvolvimento na área industrial, né? Na cadeia industrial. E aí eu tenho uma pergunta para o BNDES e outra para você, né? Que como é que está isso no mercado mesmo, né? Quem está mexendo, quem está andando efetivamente, quem está colocando, quantas pessoas, que volume, que estatística nós temos, e para o BNDES saber se eles estão pensando em lógicas de linhas que tenham sentido para quem está investindo nessa área, né? Quer dizer, eu tenho conversado com a IRC, com a turma de tecnologia, mas essa característica é um pouco diferente das características das fintechs, das outras iniciativas que a gente está fazendo também. Então, eu queria saber se tem uma previsão de pensar nessa área e para você saber se vocês têm alguma estatística de quem é que já está andando, quem está fazendo o quê. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Bione, sou do NIC-BR, de São Paulo. A minha pergunta dialoga um pouco com a pergunta do Diógenes, no sentido de que, necessariamente, essa arquitetura ela vai ter imutabilidade, retratabilidade e um debate, uma atenção possível com relação à proteção de dados pessoais, justamente no sentido de que não necessariamente uma informação ela tem que ser mais ou menos visível, ou seja, ela se tornaria sempre pública, e ali você já tem uma atenção logo de saída, mas mais do que isso, a ideia de proteção de dados pessoais perpassa pela ideia de você ter autodeterminação sobre as suas informações e no sentido de que necessariamente serão registradas também informações que, por exemplo, não são verídicas ou não estão corretas. E aí você teria o direito de retificação. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Isso não é algo novo, tem um paper da Primavera de Felipe que já fala muito a respeito disso, o Gabriel deve conhecer já que ela foi fellow do ITS. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. E dialogando muito com o que o Gabriel também disse, que não é uma panaceia, então a gente poderia pensar em quais lugares realmente, em quais setores a gente aplicaria blockchain, também olhando para essa tensão com relação à privacidade e proteção de dados pessoais, ou seja, em registros onde que a gente tornaria praticamente não exercitável essa ideia do que a gente tem sobre proteção de dados pessoais e uma gestão das nossas informações. Então, minha pergunta vai nesse sentido, eu queria ouvir um pouquinho. Olá, meu nome é Henrique, eu sou de Brasília, sou do Lapim de Brasília. A minha pergunta é a seguinte: existe toda uma discussão acerca do modelo a ser instituído quando você vai falar de blockchains públicas. A gente vai tratar de uma blockchain pública ou privada, permissionada ou não, que são 4 características. A minha pergunta é a seguinte: vocês veem como que é possível a instituição de uma blockchain privada pelo governo? Porque me parece que a blockchain privada pelo governo acaba que destrói um pouco da própria ideia do que é uma blockchain quando se trata da sua imutabilidade, sua distribuição e a retirada do terceiro de confiança, que é o que faz a blockchain ser tão agradável para nós. Então, exatamente, confiável. Eu queria saber uma pergunta mais para a Vanessa mesmo, o que ela acha, qual que é a ideia do BNDES, se está pensando na blockchain privada ou numa pública, permissionada ou não. Bom, eu queria pedir desculpa primeiro aos colegas aqui por falar primeiro e já ao público também. Infelizmente, eu vou ter que em alguns minutos sair aqui, embora eu esteja perto, que eu tenho um voo para pegar aqui na sequência. Inclusive, já aproveito, assim, não que eu tenha pretensão de que alguém tenha se interessado pelo que eu falei, mas deixo o meu e-mail aqui se alguém tiver alguma pergunta adicional, dado que eu não vou conseguir seguir o papo aqui com vocês aí pelos corredores. O meu e-mail é aleixo@itsrio.org. Eu acho que voluntariamente aqui, sem combinar nada, a gente acabou tendo quase que uma pergunta para cada pessoa, embora todo mundo possa opinar sobre tudo. Trazendo o que o colega ali perguntava, primeiro, como, né, o pessoal da economia, do direito,
Primeiro que a resposta é depende, né? E a resposta depende para quase tudo, assim, não existe verdade absoluta nesse tema, as tecnologias, os conceitos, os casos de uso estão sendo construídos enquanto a gente fala aqui. Mas, para sair dessa seara de relativismo absoluto e responder objetivamente a sua pergunta, não sei, perdão, até se eu falar alguma obviedade para você, talvez seja uma novidade, talvez não, mas é bom que a gente coloque todo mundo na mesma página. É uma pergunta muito comum, né, que a gente faz. A gente estava até discutindo, por exemplo, um caso de uso, inclusive o Bernardo está envolvido nesse projeto também, com o pessoal da ANAC, né? Então, da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, você coloca lá informações de voo, digitaliza, será que a gente consegue? A gente esteve lá na ANAC em Brasília fazendo workshop junto com o pessoal, e se eu tiver que mudar um dado, né, em blockchain está gravado ali para sempre, eu gosto de fazer uma analogia, embora não é uma analogia, uma comparação, que eu não sei se para blockchain vai adiantar, mas, por exemplo, vamos pegar uma tecnologia que já está aí há muito mais tempo que blockchain, que é criptografia de chave pública e privada, e, obviamente, como quem é mais técnico sabe que é utilizado no blockchain. Quando você vai mandar uma mensagem criptografada, né, tipo uma chave do PGP, se meu computador, né, a chave é a chave que eu me identifico. Como é que eu embaralho, como é que eu criptografo uma mensagem, né, de posse de um par de chaves? E se meu computador for compromised, se meu computador for hackeado, se for roubado, se for perdido, né, como é que eu faço para falar para o mundo que aquela chave não vale mais, né? Então, a gente tem lá na criptografia de chaves pública e privada, tal qual ela é utilizada, a tecnologia é utilizada para se assinar, enviar e receber mensagens criptografadas, a possibilidade de revogar uma chave, perfeito? Então, é como se qualquer informação que você lança à rede, isso não tem a ver com blockchain, você está vendo a comparação que eu estou fazendo. É como se qualquer informação que você tivesse assinado, tivesse criptografado, tivesse assinado digitalmente com a sua chave, você passa a poder falar de um determinado ponto em diante, não aceitem mais mensagens com aquela chave como mensagens realmente minhas. Aquela chave passa a não pertencer mais a você. Você guarda uma espécie de backup que te permite, não estou falando backup no sentido de nada adianta você ter acesso a uma chave privada que outra pessoa tem. Eu tenho um backup da chave, eu perdi meu celular, meu computador, mas eu tenho um backup. Acho que você já entendeu. É um segredo que não deveria ser de mais ninguém. Então, o que você informa para a rede, para o mundo, digamos assim, essa chave não pertence mais a mim. Você tem literalmente um arquivo que você pode, entre aspas, enviar para a rede e falar, eu revogo, aquilo ali não vale mais como informação minha. Essa seria uma forma de você fazer... não foi estritamente claro que eu não tenho o tempo todo que eu precisaria para explicar como isso funciona, mas eu deixo essa referência. Ver como funciona a revogação de chave privada no sistema PGP, que é para você enviar e receber mensagens. Eu já tenho estudado alguns casos que a gente poderia implementar isso em blockchain. Você revogar uma informação a partir do momento que ela passe a não valer mais. E eu só queria dar uma dimensão, porque assim, quando a gente fala de blockchain, a gente fala, acho que se você pegar quantas vezes na gravação e depois a palavra imutabilidade, inviolabilidade, inalterabilidade foi falada, deve ser mais de 100 vezes. Só que a gente não pode perder de vista que blockchain tem sim uma flexibilidade grande. Não em relação a esse caráter específico, mas a gente tem como resolver alguns problemas. Primeiro, não tem nada a ver, até aproveitando para fazer essa distinção, se a blockchain é pública ou privada, isso não tem nada a ver com o que eu vou falar. Tá? Mas eu consigo permissionar as informações. Então, vamos supor que eu esteja lá, o BNDES está registrando coisas na Ethereum ou no Bitcoin que são redes públicas, né? Você pode a rede é pública, mas se você criptografa a informação e distribui uma view key, uma chave para visualização só para quem tem acesso àquilo, pronto. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Não é porque a rede é pública que todos os dados estão públicos. Em relação à sua visão de dados pessoais, com a qual eu concordo plenamente, embora não precisasse concordar para responder, eu acho que sim, a gente tem alguns aspectos preocupantes em relação a metadados. Tá? Então, realmente, vai cruzar o IP da pessoa que estava registrando aquela informação, dados que ficam aí na esteira e que permitem, e que se consegue, por exemplo, em Bitcoin, Ethereum, que são hoje as duas
plataformas blockchain mais populares e mais adotadas, etc., você consegue muito facilmente, não o indivíduo, tá? Eu saber que aquele endereço é seu, etc., mas as autoridades legais, com poder de fogo e investigação, você rastreia qualquer coisa em blockchain muito facilmente. O que é ótimo para fins de compliance, de legalidade das aplicações, o que é péssimo se a gente passa a enxergar o âmbito distópico, como a gente vê, NSA, etc., nos Estados Unidos. Você tem ali em blockchain, os caras devem achar lindo aquilo, né, que você consegue ver tudo sobre todos ali, fazendo, né, aquele fatídico site, inclusive o nome Tudo Sobre Todos. Mas essa preocupação, se você pensar em blockchain, hoje uma tecnologia muito mais mainstream do que qualquer pessoa que caminha para o mainstream, muito mais do que qualquer pessoa podia jamais imaginar, mas ela tem raiz no movimento cypherpunk, né? A galera dos criptógrafos, etc., pessoal que queria realmente, não no sentido anárquico, novamente, mas tinha um fim mais revolucionário, mais transformador. Então, não por acaso, o pessoal está muito preocupado, né? A gente já tem protocolos completamente diferentes, como CryptoNote, que dá base à moeda digital Monero, né, que você tem toda a lógica de blockchain, de mutabilidade, só que as informações registradas são 100% privadas. E você tem, a partir de tecnologias como essa, um modelo que eu pessoalmente acho interessante para vários usos, que é o modelo opt-in de compliance. Você revela as informações para quem você quer, ou numa aplicação de âmbito de interesse público, de governo, etc., o governo, ou qual seja o regulador, vai designar para quem as partes vão ter que revelar as informações. Então, assim, do mesmo jeito que eu acho que blockchain não é panaceia, quando a gente fala de desintermediação, vários intermediários vão sair do jogo porque não agregam valor, simplesmente o cara foi colocado ali para ganhar uma taxa, sei lá por que razão, mas os serviços que agregam valor vão ser mantidos. Então, raciocínio análogo eu construo para a questão de privacidade de dados em blockchain. Não é uma panaceia, porque a base é pública, que eu não posso registrar informações e distribuir chaves de visualização para as pessoas. Tanto é que a gente tem, no que isso tem de bom ou de ruim, não me cabe aqui fazer juízo de moral, não é o objetivo, mas no que isso pode ter de bom ou de ruim, a gente já tem blockchains, como eu pessoalmente sou mais entusiasta da tecnologia da criptomoeda Monero, que é 100% anônima, tá? No que isso tem de bom e no que isso tem de ruim. Obrigado, perdão por ter me estendido. Eu vou passar para as outras, para vocês, e aí eu peço para vocês já irem encerrando também, tá? Bem rápido. Então, gente, passo a responder as duas perguntas, uma facinha de relação a órgão público dentro da rede permissionada, e a outra a estatísticas de quais indústrias e empresas estão começando a adotar a tecnologia de blockchain. Basicamente, a parte de redes permissionadas, onde que o governo entraria, em qual papel que entraria? Na verdade, o governo entra em relação, entra o papel de regulador. Dentro de uma rede permissionada, você precisa, seja uma entidade, um participante, que seja que cumpra o papel de auditor ou de regulador. Tá? Então, dentro de uma supply chain, ou como a Alexandre comentou em relação à ANAC, né, a ANAC vai ser o regulador e tem a maior preocupação por conta que muita aeronave pode estar operando com um log que não corresponda à realidade, ou muitas aeronaves podem chegar também a estar operando, não estou falando de aeronaves comerciais, mas principalmente privadas, podem estar operando até sem seguros. Né? Então, o papel dentro de redes permissionadas, redes privadas, do governo acaba sendo como regulador. Eu escrevi uma nota interessante tratando de também o governo como coletor de impostos. Com blockchain acaba muito do que é a evasão de impostos, porque o governo dentro de uma supply chain vai estar dentro de cada um dos pontos regulando o ciclo de vida desse e coletando impostos desse ativo que está sendo comerciado. Tá? Então, o governo tem uma participação muito ativa em todas as redes de blockchain. O Estado tem uma participação muito ativa. Passando para a segunda pergunta,
estamos trabalhando em todas as áreas. Aliás, eu fiz até aqui uma listinha, mas eu focaria quais são as áreas mais ativas hoje, principalmente no Brasil e na América Latina. Também a gente age, estamos abrindo escritório das Smart Chains lá no México. Mas eu falaria que as áreas mais ativas hoje no Brasil são, obviamente, finanças. Todos os bancos estão envolvidos, todos os bancos grandes, médios e pequenos, tá, estão envolvidos. Agronegócio está extremamente ativo, por questão principalmente de gerenciar o barter dentro de uma plataforma de blockchain. Tá? Seguros também, insurance também está bastante ativo, até porque insurance vai permear também do mesmo jeito que os auditores irão permear para assegurar todos os itens que estão sendo comerciados ou tratados, né? Publicidade também está bastante, a área de marketing e publicidade está bastante ativa. Por quê? Porque eles precisam também brindar segurança em relação aos dados, né, que eles estão tratando para os diferentes publishers, ou seja, as agências também estão. A indústria farmacêutica, indústria de saúde, tem vários casos de uso entre saúde, entre o que é a identidade do paciente. Você vai... um caso super interessante em termos estatais, em termos de governo, Dubai é a primeira cidade inteligente e totalmente conectada dentro do blockchain. Tá? Então, desde a emissão de notas fiscais, e consideremos que uma nota fiscal é um título de dívida, né? Se você tem parcelado em tantas cotas um pagamento, isso é uma dívida que você tem com alguém, e essa dívida pode ser comerciada, ou seja, você pode passar essas notas e que isso também seja como um cheque, né? Então, essa emissão de notas fiscais também está dentro do blockchain, sendo controlado e regulado pelo governo de Dubai, assim como também todos os IoT dos semáforos, ok? Então, realmente, se tem muitas aplicações. Tenho também aqui, anotei aqui, publicidade. Cartórios estão super interessados. A gente está com a oportunidade do Colégio Notarial, consolidando os cartórios, oferecendo novos serviços dos cartórios para a população dentro do blockchain, graças a esta tecnologia. Então, estava comentando de saúde em relação à identidade do paciente. Você tem um problema hoje aqui no Brasil, com a identidade dentro do blockchain, você vai poder se tratar lá fora. Teve um problema no Dubai, vai ser o teu relógio que vai chamar dentro do blockchain a ambulância para ser tratado, e o médico, tendo o teu MedHack, tendo o teu cadastro e identidade centralizada, vai poder saber quais tratamentos que você está atualmente, quais medicamentos que você está usando. Retail, vimos justamente por conta da preocupação de operação carne fraca, então o retail acaba sendo muito interessado. Aeronáutica, previdência, energia, muita movimentação aqui no Brasil dentro do consórcio, gerando consórcio de energia, para não só melhorar o controle de processos em termos de malha de distribuição enérgica, mas também o comércio de micro-usinas. Nós, daqui a pouquinho, nossos condomínios irão produzir energia, da qual, no futuro, e no futuro perto, poderemos comerciar entre si até devolver, por que não, dentro da malha elétrica. Tá? Então, basicamente, se tem muitas das empresas, pelo menos eu daria uma média de 5 empresas grandes, já com projetos ativos e POCs dentro do blockchain. Já esperamos já começar a colocá-las em produção até final de ano, começo primeiros meses do ano que vem. Mas depende muito, como se é uma plataforma tão flexível e se pode aplicar tanto caso de uso, vai depender muito do interlocutor. Nós geralmente engajamos a área usuário e a linha C, tá? Mas o nosso ponto principal, nosso interlocutor principal acaba sendo a área de inovação, que tem uma visão geral do status da empresa e das prioridades. A gente vai focar aonde, quais são as prioridades do ano da empresa e, dependendo da área no qual a gente está falando, fazemos uma análise dentro desse processo de engagement e materialização. Fazemos o business case, né? Determinamos o caso de uso, fazemos o business case amarrado para que todo mundo possa eficientizar o tempo, né? Ou seja, que esses projetos virem materiais. Espero haver respondido a tua pergunta. Eu vou responder pelo Jorge numa frase só. O problema se mantém igual na internet, numa escala maior.
Bom, eu vou tentar responder bem rápido as duas perguntas. Uma questão do financiamento. Eu sou da área de tecnologia, eu tenho alguma interação com o pessoal de mercado de capitais. Hoje, o BNDES apoia empresa startup através do Criatec e acabou de lançar um fundo anjo, de investimento anjo, mas não tem nada específico que seja só para empresa que esteja trabalhando em blockchain. E não tem nada específico para entrar em ICO e apoiar ICO. Mas o pessoal da área de mercado de capitais está envolvido com o tema e tem muita gente lá discutindo isso também. Então, vamos ver como é que vai evoluir. E a resposta dele sobre blockchain permissionada ou pública, essa prova de conceito do KfW, o True Budget, é uma blockchain permissionada, em que a gente vê que já existe ganho, porque a gente pode estar ali na blockchain permissionada, o doador do recurso, o gestor do recurso, auditores, pessoas que órgãos que checam compliance poderiam estar todas na blockchain permissionada, já gerando valor. Mas eu, pessoalmente, acho que o grande valor da blockchain vai se realizar através das blockchains públicas. Mas aí é a opinião pessoal, CPF. Mas vamos ver daqui a, sei lá, 5 anos como é que isso vai evoluir. Bom, com isso eu encerro e agradeço também a participação de todos da mesa mais uma vez e também de todo mundo que acompanhou, tanto presencialmente quanto online. É isso. Obrigada, gente.